Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Velas Luz de Cristo, o Fé que Ilumina. Hoje, um dia muito especial, né, Damalto? Mas vamos nos apresentar primeiro, né? Eu sou a Ângela Cambraia e meu sócio... Damalto Cambraia, e hoje nós estamos começando um bem diferente, mas ao mesmo tempo é o nosso projeto, que é Fé que Ilumina. Ela traz também um ponto de autoconhecimento, de buscar internamente o que nós temos e buscar na palavra de Deus essa sabedoria de Deus que nos faz conhecer a nós mesmos e a que a gente possa conhecer os outros também, né? Isso mesmo, Damalto. Precisamos contar uma coisa para vocês, é que o autoconhecimento, essa busca de se conhecer, de olhar para dentro, foi o que promoveu o grande sucesso, uma parte, né, do que promoveu o grande sucesso da Luz de Cristo, desse empreendimento de 20 anos. Não é fácil a gente empreender em família, né? O casamento, ele tem todas as dificuldades do casamento, e para ter sucesso nisso, já é, né, trabalhoso. Você imagina ainda ter uma empresa e levar isso todos esses anos, porque quem assistiu o nosso podcast lá do primeiro, né, eu sugiro a vocês que assistam os outros, porque tem uns episódios incríveis, muito legais, tá? Gostaria de, né, convidar vocês para assistir. Lá no primeiro, a gente conta que a Luz de Cristo começou junto com o nosso casamento, né? Então, já são 23 anos de casados. A Luz de Cristo, a ideia dela começou muito antes de empreender, mas a Luz de Cristo começou em 2002, é isso? Oficialmente, né, em 2002. Então, toda essa trajetória, ela inclui, né, além do empreendedorismo, que é um dos tópicos que a gente fala aqui no Fé que Ilumina, ela inclui também essa busca pelo autoconhecimento, que é tão importante para a gente se conhecer, para a gente crescer e para a gente ter sucesso. Olhar para dentro, olhar para quem nós somos de verdade, à luz da fé. E quando a gente faz isso, a gente cresce, a gente evolui e a gente se supera. Então, hoje, estamos muito felizes porque a gente está iniciando hoje falar sobre isso, sobre autoconhecimento. Para começar, escolhi aqui uma frase de Santo Agostinho, que ela é: conhece-te, aceita-te e supera-te. Então é com grande alegria que a gente vai conversar um pouquinho sobre essa ideia, sobre o que Santo Agostinho falou, com uma convidada muito bonita, viu? E muito inteligente, que é a Marcela Miyamoto. E quero dizer que nós estamos muito felizes. Ela é terapeuta e ela é uma futura teóloga, está estudando teologia. Então, isso para a gente foi muito interessante. E a gente quer dizer que a gente está muito feliz em recebê-la aqui. E agora eu gostaria que ela, né, se apresentasse, que ela se apresente para nós todos aqui, para vocês que estão assistindo. E é uma alegria você estar aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu, Marcela? Eu que agradeço, Ângela Damalto. É uma honra estar aqui. Estou muito feliz com esse projeto de vocês e acredito que essa fé vai iluminar muita gente. É uma corrente do bem, uma corrente positiva, né? Meu nome é Marcela Miyamoto. O Miyamoto vem de uma descendência oriental e até é interessante frisar um pouquinho aqui que eu quero contar essa parte da minha história que está relacionada a essa descendência. Eu tenho 40 anos. Atuo como coach, terapeuta, especialista em maturidade emocional e construção, né, dessa maturidade, organizando os pensamentos. Já tenho tempo que eu venho nessa jornada, ajudando as pessoas a se conectarem consigo mesmas, e esse é um papel fundamental para que todas as áreas da nossa vida possam estar alinhadas, né, inclusive a espiritual. A espiritual é um pilar muito importante e que poucos conhecem, é desconhecido ainda para muita gente. E por mais que muitas pessoas estejam vivenciando experiências dentro de uma estrutura religiosa, nem todos conseguem sentir. Então, o meu papel é conectar as pessoas
a todos esses pilares e principalmente a espiritualidade, que hoje para mim faz muito sentido. Nossa, muito legal, né, Damalto? Isso que você falou, eu fiquei aqui interessada quando você falou da questão do Miyamoto, né? A descendência é o quê? Japonesa? Japonesa. É essa questão do honrar os antepassados, né? Honrar nossos pais, as pessoas que vieram antes de nós. Então, gostaria que você falasse mais sobre isso, então, para nós. E conte também um pouco da sua história, da sua infância também, se você quiser também, no caso aí, às vezes tem algumas coisas que a gente quer falar da nossa infância, mas foi um pouco difícil, mas essas dificuldades, quando a gente supera, é um momento de autoconhecimento também, né? Sim. Que aí é o ponto exatamente da superação. E onde tudo começa, exatamente, né? Afinal, tudo começa pela infância, até um pouco antes. E eu não conseguiria falar sobre espiritualidade sem falar da minha infância. Então, por que eu frisei, né, essa questão da minha descendência? A minha mãe, então, engravidou e era um namoro e meu pai não assumiu a responsabilidade. Então, ele foi embora e nesse desafio de ser mãe, minha mãe assumiu com todo o amor e carinho, porque ela já desejava ser mãe, mas foi muito difícil para ela. Então, ela continuou nessa caminhada por fazer papel de mãe, fazer papel de pai. Naquela época, lá atrás, os avós, os antepassados eram muito rigorosos, né? Então, eles não aceitavam uma mãe, né, separada, sem um casamento. Então foi muito desafiador, mas ela resolveu assumir esse papel. E dali eu já comecei a sofrer algumas consequências, né, principalmente da rejeição. Meu pai simplesmente foi embora. E com o passar do tempo, a minha mãe ficando doente, ela tem uma doença mental e ela não conseguiu mais cuidar de mim. E ela precisou passar minha guarda para os meus tios, a irmã dela. E eu nasci em São Paulo e os meus tios moravam na divisa do Mato Grosso do Sul, então era muito longe. Mais de 500 quilômetros de distância. E eu precisei ir para lá porque ela não tinha realmente condição. E ali já foi um desafio muito grande, porque eu estava indo para outros braços, né, sem saber exatamente o que seria ali, né? Ali não é o meu lar, ali não é a minha casa, ali não é o meu sangue, né? Família, que a gente imagina pai, mãe, irmãos. Então foi uma quebra, né, de vínculo muito grande. Ali depois de um tempo, eu crescendo nesse ambiente, sem saber aonde ela se encontrava, sem saber do meu pai. Então eu fui... os buracos emocionais começaram a se fazerem muito presentes. Os vazios, né? Eu chamo de buracos emocionais. Então, eu fui crescendo, me tornando adolescente e sempre, assim, muito rebelde, né? Porque eu queria saber da minha história e eu não conseguia, não tinha esse entendimento. Nossa, Marcela, deixa eu entender. O seu pai era oriental e a sua mãe não, era isso? Isso, meu pai tem a descendência oriental e minha mãe não. Seus avós são japoneses mesmo, os pais dele isso. Vieram do Japão. Vieram do Japão. Realmente, né? Uma outra cultura. Uma outra cultura totalmente rígida, né? Uma cultura fechada, reservada, onde se o casamento... Não acontecesse um casamento, né? Tudo certinho, era deserdado. Então, hoje acredito que tenha acontecido muito disso, né? Entendi. E sua mãe, ela já tinha esse problema psicológico ou foi depois? Sim, ela já tinha, mas lá atrás não tinha um diagnóstico fechado. Então, sempre era considerado como uma depressão pós-parto. E não era cuidado como deveria. E, na verdade, é esquizofrenia. Isso foi diagnosticado um bom tempo depois, né? Enquanto isso, ela entrava em crises... Ela melhorava, ela voltava em crises e ela não tinha condição nem de trabalhar mais. Então, por isso, ela, né, resolveu ter essa decisão. E eu fico imaginando que tenha sido muito difícil, né? Sim. E ali eu fui crescendo, então, na minha adolescência, sem entender muito bem, ninguém esclarecia ao certo para mim.
e me tornando uma jovem, né, cheia de questões emocionais para serem resolvidas. E nessa fase eu vivia um efeito gangorra, onde eu me conectava com Deus, me distanciava de Deus, era muito assim, idas e vindas. Sim. Né? A minha família não teve uma estrutura, né, de religiosidade, não havia assim, vai para a igreja, né, e a gente tá aqui, mas não de pegar na mão e ir junto. Então eu não tive essa estrutura. Eu fui aprendendo com os meus amiguinhos, né, da infância, a frequentar algo positivo. Então, essa foi a trajetória que me distanciava muitas vezes quando eu entrava num conflito interno. Me distanciava de Deus, me sentia revoltada por muitas coisas, questionava muito Deus. Sim, sabe, Marcela, essa questão da rejeição, que eu acredito que você tenha sentido e você não sabia dar nome, você sabia dar nome para isso, né? Nem imaginava. É uma questão que é muito forte na nossa... Quando a gente está crescendo, quando a gente é criança, às vezes uma questão de um pai, de uma mãe, ou uma... Às vezes é uma coisa simples que acontece, mas nós, e você no seu caso não foi, porque você acabou ficando sem os dois, né? Uhum. Mas me conta, e aí quando você foi acolhida, teve alguém que te acolheu e que você sentiu esse amor que às vezes faltou do lado do seu pai e da sua mãe, tá do seu lado? Teve alguém, alguma figura especial, assim, que te deu esse amor? Sim, e é interessante você me perguntar sobre, porque eu acredito... Hoje, olhando todo o contexto, né, lá de trás, hoje eu entendo que nada acontece por acaso. E a minha tia, ela vem de crenças muito rígidas, né? E minha tia, que é a irmã da minha mãe, ela foi sempre muito rigorosa. Em contrapartida, eu tive meu tio, o marido dela, que ele fez esse papel de pai, de acolhedor, de preparar um café da manhã, de levar para a escola, né? Apesar assim, das minhas rebeldias, ele sempre esteve ali. Nossa, que lindo, né? Como Deus é presente na nossa vida, sempre vai aparecer alguém para nos dar um sustento. Sim. Às vezes a gente não consegue enxergar isso quando a gente é mais jovem. Talvez você falou assim, depois, né? Com o tempo, você conseguiu enxergar isso. Uhum. Que tinha assim a mão de Deus ali te dando um apoio. E aí, como é que foi o Conhece-te? O Conhece-te chegou já na minha fase adulta. Depois, isso tudo foi um resumo, né, da minha história. E nessa oscilação, eu fui levando para a fase adulta, né, esses questionamentos, esses vazios. E dentro de uma empresa que eu trabalhei nessa empresa por 13 anos, chegou num momento, numa fase da vida, que eu estava, assim, eu me encontrei sem rumo, sem direção. Nada preenchia, alguma coisa faltava. E foi a partir disso, né, que eu comecei a me questionar. O que eu preciso fazer? Por que eu me sinto assim? Por que nada tá bom, nada é suficiente? Fazia cursos, né, e nada acontecia de diferente interno. Isso era interno. Foi quando eu conheci meu marido. Hoje somos casados há 6 anos. Começamos fazer projeções, né, de nos casar, da compra do nosso apartamento, e nesse momento, nessa fase da vida, preparando para me casar, eu me senti assim, é a hora, eu preciso fazer alguma coisa. Eu já passei por relacionamentos tóxicos, relacionamentos que eu passei até a desacreditar do amor. Então, quando eu conheci meu marido, foi assim um desafio muito grande até para ele, né? Para me entender e continuar ali comigo, porque eu já não aceitava mais, eu já não acreditava mais. Foi quando eu comecei a pesquisar, né, áreas diferentes, e nessa pesquisa eu me identifiquei muito com o desenvolvimento humano. E ainda era muito desconhecido para mim, muito vago. Eu só senti alguma voz interna me dizendo, é para lá que você precisa ir. E fui lá entender o que era. Fiz
um investimento sem saber ao certo, mas havia uma voz me conduzindo para aquilo, para aquela direção. Na verdade, eu fui para uma busca de mudança de área profissional. E lá eu me encontrei. Então, entra nesse Conhece-te, né? E fui resistente até, porque não é desafiador a gente se conhecer. Então, nesse momento, eu já não sabia ao certo se era aquilo que eu queria. Porque você se conectar consigo mesmo, além de ser desafiador, você se depara com muitas situações que nem sempre você quer e está disposto a olhar. E são essas situações que impedem de chegar num lugar que você deseja, né? Nesses vazios, de curar mesmo esses buracos emocionais. Então, eu fui muito resistente. Eu pensei até em desistir. E nesse momento de jogar tudo para o alto, eu pensei, novamente escutei aquela voz me dizendo, é esse o caminho, continue. E lá eu realmente me encontrei na área do desenvolvimento humano, que trabalha mais especificamente o autoconhecimento. Fui construindo, né, trabalhando o meu cognitivo para muitas questões ainda que estavam precisando dar atenção. Fui buscando novas formações, fui buscando novas áreas, novos campos, e me encontrei porque sempre gostei muito de ajudar as pessoas. E hoje, o que eu faço é ajudar as pessoas justamente no que eu sofri. A gente consegue se especializar no que a gente tem de experiência, né? Isso. Você só consegue levar as pessoas aonde você já foi. Assim, onde já foi. Né? Onde você já foi, se a pessoa também você consegue levar para um outro ponto. Exato. Que é onde você chegou, né? Você conseguiu chegar. Quer falar? Pode falar. Um trecho, ouvindo você falar aí, e me veio exatamente isso aqui, desse Provérbios 2, 10 e 11. Porque virá a sabedoria ao teu coração e terás gosto no conhecimento. A reflexão te guardará e o entendimento te protegerá. Então, essa trajetória que você mencionou, basicamente isso também. Porque, no caso aí, quando você buscou conhecimento, automaticamente, e veio a reflexão, isso te protegeu, isso te guardou, de certa forma, de algumas das suas influências que tinha negativas, que estava tentando afastar, e aí automaticamente estava mudando, abrindo caminhos, você direcionando você para onde você deveria ir e onde você se encontrou, que é exatamente onde que quando você olhou para si e onde estava te conduzindo com o seu marido, com pessoas que estavam realmente te ajudando, onde você se encontrou, que aí é a sabedoria de Deus que vem através de certas pessoas que te ajudam, que nos ajuda a cada momento discernir onde tem que ir. Exatamente. É interessante porque você, né, lendo esse trecho me faz lembrar de uma música que me marcou muito, do Frei Gilson, que eu não lembro agora, né, mas ela tem uma palavra que me toca, eu te atrairei. Então, o tempo todo eu fico pensando aqui nesse resgatando as memórias, esse efeito gangorra, né? Essa oscilação com a minha espiritualidade. Na verdade, lá atrás foi plantada uma semente e que eu não tinha entendimento sobre, e eu fui descobrir depois. E Deus fazendo sempre esse papel de, né, me puxando, me resgatando de várias quedas, vários, né, tombos. E quando eu me encontrei, que foi dentro do autoconhecimento, eu entendi que esse pilar é extremamente importante, que eu precisaria realmente dar uma atenção para ele. E quando eu dei atenção devida, muitas coisas começaram a se movimentarem de maneira diferente, positivas. Sim. Né? Fui para o meu casamento, consegui quebrar várias barreiras internas, crenças, né, paradigmas que a gente vai construindo através dos familiares, através das pessoas com quem a gente conviveu, e fui ressignificando, dando um novo sentido para toda a minha história, que aí entra na sua frase a superação, né? Eu precisei me conectar comigo, aceitar quem eu realmente sou, porque até então eu tinha vergonha da minha própria história, eu não aceitava
de jeito nenhum. Como assim? Né? Não tenho pai? Como assim? Não tenho uma mãe? Todo mundo tem, os meus amiguinhos tinham. Como eu não tenho? Então entra no aceitar. E depois disso, a superação. Supere, né? E foi quando a minha vida deu um novo sentido. E aí, então, eu descobri, dentro do meu casamento, através do próprio autoconhecimento, que o meu marido também precisava se resgatar. Mas, até aí, os conflitos chegaram. Sim, Muitos sim. conflitos. O primeiro ano de casamento, a nossa... tudo que a gente dizia era relacionado à separação. Então, a gente colocava o tempo todo que não dava certo. Que não era para ser, que a gente tinha feito uma péssima escolha. Mas por quê? Tudo estava desalinhado. Eu, nessa busca de alinhamento, que é uma transformação e que causa um impacto, e ele, do outro lado, desalinhado. Então, a gente precisou, nesse momento, né? Nessa fase, eu também já estava mais próxima de Deus, e foi quando surgiu o convite do ECC. Ah, muito, muito legal. Olha, tem tanta coisa que você falou aí que tá aqui no meu coração, assim, gente, eu preciso perguntar isso para Marcela. Então, Marcela, nossa, você falou muita coisa interessante. Obrigada, viu, por compartilhar com a gente essa sua história linda. E a história de muita gente parecida, deve ser parecida com muita gente, né? Que tá por aí, às vezes batendo cabeça, às vezes sofrendo por uma rejeição, às vezes lá do passado, de pai, de mãe. E você me falou duas coisas muito interessantes que eu gostaria que você, antes de passar aí para sua parte agora mais espiritual, dos relacionamentos tóxicos. Como esses buracos emocionais faz com que a gente atraia pessoas que também têm muitos problemas e aí não dá certo, porque os dois estão tentando tapar o buraco com outra pessoa e não olhar para dentro e buscar Deus. Então, assim, me fala um pouquinho sobre os relacionamentos. Você deve já ter visto muita gente, né? Porque, como você falou, você, né, ajuda outras pessoas que tiveram problemas parecidos com o seu. E depois, uma coisa que eu quero que você fale, que Deus sempre quer nos resgatar. Gostei muito disso que você falou. Ângela, quando a gente se depara com assuntos mal resolvidos dentro da nossa vida, da nossa história, mais especificamente no nosso interior, que foi o que eu vivenciei, né? Muitos assuntos inacabados, muitas histórias sem uma conclusão, sem uma precisão de detalhes, a gente se perde pelo caminho. E muitas vezes, quando a gente está perdido, o que a gente atrai é algo relacionado ao que a gente está vivendo. Então, dentro dessa minha trajetória, e desses buracos emocionais, eu me tornei uma pessoa muito dependente emocional. E o que essa dependência me proporcionava? Pessoas que não eram bacanas para estar ao meu lado. Pessoas que... Eu costumo dizer uma frase, eu não escolhia, eu era escolhida. A gente começa a permitir coisas. A gente começa a dar abertura a quem não é relevante. Então, tive relacionamento que usava palavras, sabe? Palavras baixas que impactavam nas minhas amizades. Chegou num momento em que, dentro de um relacionamento, eu não tinha mais ninguém. E sendo sempre manipulada a estar ali, somente ali. Que interferia nas minhas roupas. Então, quando a gente está vazio de nós, a gente busca preencher esse vazio em lugares que não são necessários, que não são positivos. E foi isso que foi acontecendo comigo. Até que nesse relacionamento, que foi o último, chegou no momento que eu falei, chega. E isso eu fiquei assim, um bom tempo de relacionamento, tá? Porque a gente vai se mergulhando, e de repente, quando a gente se vê, a gente não consegue sair. Pela nossa visão, a nossa mente cria uma realidade. Então, a partir disso,
de tanto sofrer, de tanta manipulação, de tantas questões, sabe, que eu ouvia que não faziam parte da minha essência, dos meus valores, chegou no momento que eu falei, eu preciso dar um basta. Eu não sou essa pessoa, e eu não preciso disso. Terminei esse relacionamento e prometi pra mim mesma, a partir de hoje eu não quero mais. E foi aí, então, que as coisas começaram a movimentar diferente. Eu passei a escolher, não mais ser escolhida. Eu comecei a desenhar quem eu queria pra mim, em questão de valores, significados, virtudes. Então, foi nesse processo que eu consegui entender que eu não merecia menos. Eu não mereço menos. Eu não vim aqui para essa terra para herdar coisas ruins. Eu sou uma herdeira. Eu vim aqui para herdar coisas boas. Foi aí então que eu entendi, e logo em seguida, dentro do autoconhecimento, que eu sou filha do rei. Se eu sou filha do rei, eu vou herdar o quê? Eu vou herdar a herança dele. Eu sou imagem e semelhança dele. Eu não vim aqui para herdar coisas, eu não vim para herdar o pequeno. Eu vim para herdar o grande. Se eu sou filha do rei, eu sou princesa. Isso aí. Né? Então, foi nesse processo que eu falei, chega, eu vou dar um basta. E, logo em seguida, conheci meu marido. E a gente começou a namorar. Né? No caso aí, quando você estava pronta, apareceu como... E eu precisei me lapidar primeiro, né? Quando você estava pronta, já apareceu para você o que estava te esperando, que é a herança. A herança. E eu já totalmente descrente dessa herança, mas ainda assim tinha algo interno que me prendia e me chamava muito. Não desista, continue. E aí nesse processo todo, né, de ressignificar a minha história, de olhar para tudo isso, foi como se houvesse um chacoalhão e dissesse, viu, tá na hora de, né, sair desse lugar que você tá e ir para um outro. E foi quando a gente começou a se relacionar, né? Conheci meu marido. Eu dizia para ele que eu não queria de jeito nenhum namorar, não queria. E ele dizia nessas palavras, eu vou mostrar para você que eu sou o cara para você. Que eu tô aqui para cuidar de você, tô aqui para proporcionar coisas boas e que é sério isso. Que nós mulheres precisamos de um homem para nos dar segurança, né? Sim, um homem que provê. Sim, um homem que provê, que nos dá segurança. Essa questão, eu acho que hoje está meio confuso isso, mas a gente precisa, né? Eu vejo que a vida é didática, né? A gente passa por situações para nos ensinar. Sempre a vida vai ter, igual você falou, a vida te trouxe situações que era como se fosse para você acordar. E na vida da gente vão vindo situações, às vezes é a forma que a gente olha para a situação. Por exemplo, tudo isso aconteceu para que você acordasse, para que Deus falava, que, igual você falou, assim, Deus estava te dando sempre uma oportunidade, querendo te resgatar, e a gente às vezes não percebe essas nuances de Deus na nossa vida. As miudezas, né? As miudezas, as delicadezas, porque a gente está sempre focado, às vezes, para o negativo e não para o positivo. Para o positivo. O positivo, às vezes, muda, transforma, sai daí, vem para um outro lugar que eu tenho algo melhor para você. E eu vejo assim, qual foi a maior bênção que você teve nesse período? Assim, qual foi o maior aprendizado? Eu sei que você teve uma grande bênção nesse período mesmo conturbado da tua vida, além daquela pessoa, né, que te ajudou, que teve uma grande bênção nesse período da sua adolescência, nesses relacionamentos que às vezes não foram legais, que é a tua filha, né? Sim. A minha filha, ela foi de um namoro, então, como eu disse, quando a gente não entende exatamente o que tem, o que a gente tem aqui dentro, ou está desorganizado, a gente procura se preencher em lugares que não cabem. E muitas vezes o que a gente faz? A gente repete padrões. A minha mãe engravidou de um namoro. Eu fui lá e fiz a mesma coisa, eu engravidei de um namoro. E esse namoro, ele chegou quando eu me mudei, então no início eu comentei, né, que a minha mãe me passou a guarda para minha tia, que era lá na divisa do Mato Grosso do Sul. E depois, na minha juventude, eu vim para cá,
para Americana, para morar aqui nessa região, e eu estava apavorada, porque a cidade grande era assustador para mim. E como eu vivia com essas questões em aberto, o primeiro que apareceu na minha frente, eu falei, vem cá, me ajuda aqui. Né? Então, quando eu falo, eu uso aquela expressão, não seja escolhido, escolha, foi exatamente o que eu fiz, o inverso. Eu me permiti, a gente permite coisas. Então, eu permiti aquele relacionamento que não era um relacionamento que me fazia bem, que eu amava, e foi ali, naquele momento em que eu precisava suprir uma necessidade minha, emocional. Mas veio a minha filha, e a minha filha hoje tem 21 anos, a mesma coisa que minha mãe fez, eu fiz, né? Eu vou abraçar essa causa. Eu tinha 18 anos, 18 para 19, e assim, eu já tinha até o nome dela, então era um desejo de ser mãe, mas não naquelas circunstâncias. Mas ela foi muito bem-vinda, e foi também, assim, um relacionamento difícil, um relacionamento em que teve muitos altos e baixos, então eu precisei me desvincular desse relacionamento, que foi muito conturbado, e esse relacionamento, que foi, assim, muito imaturo, ele acabou não assumindo o papel como deveria, ou como eu esperava naquele momento, né, do que você falou, Ângela, desse suporte, né, que o homem, que é importante do homem, né, prover as responsabilidades, o compromisso, então eu não tive. E como era muito bagunçado, chegou no momento que eu falei, chega, mas, né, chega. Isso foi antes daquele outro episódio ainda. Chega, não dá mais. Então, dali eu decidi procurar uma casa e ir embora com a minha filha. A gente chegou a morar juntos. Mas, assim, não existia aquela paixão, aquele amor, nada disso. Sim. A gente chegou a morar juntos porque eu não sentia que os meus tios precisavam também partilhar dessa responsabilidade de criar minha filha. Então, Você foi assumiu. o que eu tinha naquele momento. Você assumiu a tua filha. Assumi a bronca, fui morar com ela. O que deve ter te dado muita maturidade também, né? Muita maturidade, muita. Assim, eu falo pra ela que ela me ensinou muito. E nesse período aí, né, de vestir a capa da coragem e seguir em frente só com uma criança, veio também minha mãe. Minha mãe, que estava também nesses altos e baixos pela doença, pela esquizofrenia, ela veio para morar comigo. Então, eu precisei trabalhar muito, muito para sustentar a minha mãe, sustentar a minha filha, me sustentar, abrir mão de várias coisas. Eu trabalhava numa empresa, aquela que eu comentei, que eu comecei sendo uma ajudante geral. Ganhava pouquíssimo. Como é que eu ia pagar um aluguel? Como é que eu ia colocar comida dentro de casa? E eu passei por todas essas turbulências, entendendo hoje que foi realmente um projeto que eu precisei passar por ele para chegar nessa moldura, né? Eu fui me moldando. E essa frase faz muito sentido, né? Do Santo Agostinho. Sim. Aí entra a parte da superação. Eu fui superando toda essa trajetória. Claro que eu não imaginava que ali eu estava vivendo tudo isso, né? Sim. Eu só lembro, assim, que eu caía, levantava, vamos, né? A gente precisa resolver isso. A minha filha depende de mim, e foi nessa trajetória que eu segui. Não só sua filha, mas sua mãe também, né? Minha mãe também. Vai superando e ganhando novas dimensões da própria missão, né? Exato, uma missão. Achei super bonito isso você falar, porque a pessoa que você imaginava que tinha te rejeitado, você a acolheu e cuidou dela. E faço isso até hoje. É uma grande lição de amor mesmo, né? De superação. Porque você superar esse sentimento de rejeição e usar ele a seu favor é extremamente enriquecedor, no sentido de enriquecer a alma mesmo. Enriquecer a gente como ser humano, que é o que nós viemos para ser humano. Perdoar, aceitar as pessoas do jeito que elas são, com
das atitudes que elas tiveram no momento foi o melhor que elas puderam fazer. Então, assim, isso é muito bonito. Invocando mais a espiritualidade, que aí volta, mesmo você não tendo ainda o conhecimento da espiritualidade, ela está com você desde a sua infância, desde a sua criação, digamos assim, antes de você ter vindo ao mundo. Isso vai começar, esse ponto que é quando a gente vai começando a entender o que é a espiritualidade humana, ela vem, alguns teólogos falam que antes do mundo for criado, toda a humanidade já estava pensada. Então, cada um de nós temos um momento de chegar a esse mundo nessa fase da vida, nessa fase do mundo. Então, eu vim nesse mundo para que eu pudesse ter essa missão aqui. Não, por que eu não vim 500 anos atrás? Não, a minha missão era vir nesse momento. Com essa mãe, com essa família, dessa forma. Exato. Né? Minha mãe, ela passou por vários cuidados, né? Vários tipos de cuidados e várias mãos, porque é muito difícil para as pessoas cuidarem de uma pessoa que tem uma doença mental. Então, muitas fases da minha vida eu não sabia por onde ela andava, não sabia por onde ela estava. Ela foi internada 6 vezes em clínica de psiquiatria. Então, quando ela veio e eu abracei essa causa, eu também prometi para mim que seria a última vez que ela seria internada e que a partir daí seria comigo. Eu assumi essa responsabilidade e lá no fundo da alma mesmo, eu sempre acreditei que eu sempre entendi, eu nunca entendia muitas coisas, mas isso eu entendia claramente que ela não tinha feito de propósito, ela não tinha feito por querer. Foi uma situação que ela precisou passar e, né, respingou em mim. Mas que não foi intuito, não foi o que ela desejava. Até porque quando ela engravidou, ela disse que assumiria, né? Então ali existia um laço, um amor tão genuíno que ela optou por passar a minha guarda para alguém que pudesse cuidar. E os meus tios cuidaram muito bem de mim. Eu fui criada com outros primos, né, com os filhos deles, 4 primos, e que ali eu cresci como, ouvindo sempre a expressão, são como irmãos, né? Eu sentia diferença, né, entre a educação, os cuidados, mas talvez fosse até mesmo coisas, né, da realidade que eu fui criando dentro de mim, da inferioridade, da rejeição. Sim. E ali depois que ela veio, eu falei, bom, agora é comigo, né? Isso. Agora tá na minha mão. Nossa, e foi muita superação realmente na tua vida. Aí me conta agora, nessa nova fase, depois desse trabalho de desenvolvimento que você iniciou, porque assim, o desenvolvimento do autoconhecimento é uma coisa que nunca vai acabar, né? A gente começa, eu falo, depois que você iniciou, porque muito provavelmente, depois dos primeiros cursos que você fez, muita coisa foi sendo descoberta dentro de você, muita coisa foi se abrindo, como se os véus fossem caindo. Então me fala, nesse novo, e aí dentro da igreja, dentro da espiritualidade que você diz que começou a aflorar mais, como é que foi essa junção desse trabalho de inteligência emocional, de saber lidar com as suas emoções, e a espiritualidade, que é esse momento agora novo que você já trabalha com outras pessoas, ajudando outras pessoas? Em uma das minhas formações, eu aflorou muito, né, essa parte, esse pilar da espiritualidade. E aí eu entendi que esse era era dali que eu iria preencher os meus vazios. Foi ali que tudo começou, de fato. Né? Eu comecei a me engajar nos meus propósitos, entendendo o que eu preciso fazer aqui nessa terra, que é um papel de servir, é um papel de ajudar, é um papel de conectar. E nessa transição, nesse movimento, eu comecei a me dedicar mais para fazer trabalhos voluntários, para estar mais presente na vida das pessoas e recebendo também
pessoas que estavam na mesma busca para ajudá-las, né? Que, de forma geral, ninguém nunca imagina o que precisa ser. Eu tô com um problema, eu tô com um conflito, de repente com algum membro da família, casamento, e vai buscar a minha ajuda. Mas nem imagina o que vem, né? O que tem ali por trás de tudo isso. Que eu falo que a espiritualidade é ali o sustento, né? Para qualquer vínculo, qualquer relacionamento, qualquer situação, qualquer área da vida. É dali que tudo começa. E eu, nesse movimento de me preencher, eu comecei também a ajudar as pessoas a se preencherem. E as pessoas se preenchendo, né, de todo esse equilíbrio que a gente precisa ter, elas começaram a sentir as diferenças dentro dos relacionamentos, resolvendo questões que estavam ali também pendentes, como as minhas, e que não entendiam exatamente que era ali que pegava algo, que é ali que tinha que mexer, trabalhar. Então eu fui fazendo esse movimento, vivenciando e também ensinando. Assim que foi acontecendo, né? Nesse período, eu me conectei com o convite, né, do trabalho do encontro de casais. Estávamos numa crise, como eu disse, eu e meu marido, uma crise onde a gente já imaginava que não teria outro caminho, e foi quando recebemos o convite para participar do encontro de casais com Cristo. E esse convite veio na hora certa. Qual foi a paróquia? Conta para nós. Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Zanaga, aqui de Americana. Esse convite foi até interessante agora, né, resgatando. A minha sogra sabia que a gente estava passando por dificuldades e era um período que seria lua de mel, né? Primeiro ano de casamento, sim, não era para estar naquele terremoto, aquela turbulência toda. E ela entendendo, estando a par, né, de tudo que estava acontecendo, ela me entregou um formulário que eu não entendi nada no momento e só falou, preenche, e que eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu só acreditei, eu só confiei. Que bom, que bom. Preenchi esse formulário e ali foi onde tudo começou. Fomos para o encontro de casais, meu marido resistente, não queria de jeito nenhum, e lá dentro até houveram muitas brigas, muitos conflitos. A gente estava por um fio. E nesse encontro de casais, eu já estava nessa conexão com Deus, bem mais presente, íntima, né, de Deus. Ali foi amolecendo também o coração dele. Então, hoje eu vejo o significado que tem esse movimento, esse encontro. É um encontro que aproxima os casais de Deus, né, dessa questão da religiosidade. Muitas pessoas não vivenciam essa experiência, né, de estar em um lugar para que seja a ponte dela, entre ela e Deus, entre ela e uma presença de um ser maior. Então, para a gente foi muito significante, porque ali foi o divisor de águas. Tudo começou ali. Então, eu digo isso, que a gente casou ali. Nosso casamento começou ali. Dali, então, nós vivenciamos esse... É um final de semana, né, que acontece. E não posso contar muitos detalhes, mas é um momento em que você participa de muitas coisas, vivencia muitas experiências, as histórias, né, que as pessoas contam. E tem muitos momentos a dois, e que a gente chama até um pouco mais além de momentos a três, que é o casal e Deus. Então, essa conexão faz com que você também se autoconheça, porque você tá ali, um de frente para o outro. Muitas vezes a gente não tem isso no nosso relacionamento. A gente não tem essa coragem de olhar dentro dos olhos e dizer o que pensa, e ter um diálogo e resolver questões de frente mesmo, sem medo, né? Muitas vezes a gente foge, é uma fuga. A gente foge de resolver os problemas do casamento. E nesse encontro, o que ele te proporciona? Essa conexão.
não só como casal, mas com Deus. E ali foi tudo, né, clareando pra gente o que precisava ser feito. Ele era uma pessoa muito racional. E muitos homens, eu me deparo hoje nos meus atendimentos com muitos homens sendo assim, racionais, né? Não conseguem dar uma abertura, abrir o coração, tem uma dificuldade. E ali meu marido começou a vivenciar essa experiência de se permitir. Eu gosto muito dessa palavra. Quando a gente se permite, o movimento acontece. E ali foi acontecendo um movimento de nosso, né, pela busca, mesmo com a resistência, e de Deus agindo para o nosso casamento não terminar ali. Porque ali, esse final de semana era a prova de fogo mesmo. Nossa. Era tudo ou nada. E é bem isso mesmo. Você falou que a maioria dos homens são racionais. É real. Isso, a estrutura do ser humano, o homem é mais racional, ele é mais matemático, ele é mais... tem uma estrutura... A mulher já é mais emoção, é mais solta. Isso é natural mesmo. Só que, no caso aí, realmente, quando você busca isso aí, tá diante de Deus, Deus pode fazer com que o coração racional se torne emoção também. Então, isso é fantástico isso. Ouvir que é realmente isso aí. Já participei de vários encontros também, de vários treinamentos também que proporcionam isso. Mas eu sou muito racional ainda. Então, eu tenho esse lado ainda, eu tenho que buscar essa emoção e deixar fluir. Porque quando eu vou me conhecendo, eu vou tentando, pelo menos, deixar a razão falar menos um pouco, né? É desafiador. Bem desafiador. E a emoção demais também não é muito bom. Muito bom. Não. Porque a gente tem uma história... Nossa, eu tô adorando o que você tá contando, viu? Segura aí, não vai... Tem uma história que fala que nós somos como se fosse uma carroça. Imagina uma carroça com um carroceiro, né? O que está conduzindo a carruagem, e os cavalos. Os cavalos são emoção. Se o carroceiro, que é a mente, dorme, né, não está cuidando das emoções, você imagina onde que os cavalos vão parar. Uhum. Então, a gente pode parar em ribanceira, quebrar todo o carro. Se nós somos o carro, imagina. E a nossa alma é quem está dentro da carruagem, que nem sempre está se comunicando com quem está dirigindo, que é a mente. Então, isso faz muito sentido. A gente precisa de uma integralidade do ser. O ser mente, o ser alma e o ser emoção. Porque aí a gente sabe para onde a gente está indo. Muitas vezes a gente se mete em buraco, quebra a carroça pode ser o corpo, né? Imagina, né? Tem doença física, emocional, mental, porque a gente não está cuidando de nós mesmos, né? De todas as áreas da nossa vida. Você estava falando sobre ECC, a gente vai fazer o ECC no final do mês, então depois a gente volta para contar. Que ótimo, isso é muito depois bom. A gente vai voltar para contar. Fico feliz, né, porque realmente é assim, uma conexão incrível, vocês vão amar, então não posso contar os detalhes mesmo. Não posso contar detalhes, mas vocês já estão caminhando num propósito, né? Então, esse processo talvez seja muito mais fácil até para lidar, porque vocês estão abertos, né? Abertos para o que Deus vem preparando para vocês. Eu costumo dizer que, dentro dessa analogia que você trouxe da carroça, eu gosto muito da expressão que tudo começa pela mente. Se a gente organiza, que é o meu lema, organizar os pensamentos, depois que a gente organiza aqui dentro, a gente organiza aqui também as nossas emoções. Enquanto a gente não se aprofunda, a gente age de forma incongruente. A gente não lida bem com os nossos comportamentos. É onde os conflitos acontecem, é onde a gente toma a decisão errada, é onde a gente age por impulso, né? Quando a gente faz essa conexão, conectando a nossa mente à razão, né, um equilíbrio com a nossa emoção, o caminho fica mais fácil.
a gente consegue ter clareza para qual caminho seguir. Sim, nossa, você está falando de um assunto que eu tenho muito amor mesmo. É mais que paixão, eu falo que o assunto do autoconhecimento, para mim, ele é muito importante na nossa vida. É uma das coisas que a gente deveria aprender a lidar com as nossas emoções lá de pequenininho. Concordo. Identificar o que você está sentindo. Eu estou frustrado. Eu não sei o que eu estou sentindo, eu vou bater, eu vou dar porrada. Uhum. Né? Não saber lidar e reconhecer os nossos sentimentos é muito difícil. E você hoje trabalhando com isso, né? Como é que você vê as pessoas nessa questão do se conhecer, do se aceitar? Porque errar, todos nós vamos errar. Porque a gente está aprendendo. Sim. Se a gente tivesse pronto, não tinha sentido a gente estar aqui, né, Damar? E dar nomes aos sentimentos também, né? Dar nome ao sentimento. O que eu estou sentindo agora é o quê? Raiva? Bom, vamos pensar, é raiva mesmo ou é só, digamos, um pouquinho de uma emoção diferente? O que é? Quando identifico qual realmente é a emoção, é mais fácil eu trabalhar, né? É mais fácil. Porém, é desafiador, como eu disse, né? Até porque, Ângela e Damalto, tudo começa pelos nossos antepassados. Então, tudo que eles vão ensinando pra gente, a bagagem que eles têm, eu não tô falando isso culpando os nossos antepassados, muito pelo contrário, eles dão o que eles podem dar, mas que a gente vai aprendendo através disso. E existem muitas crenças que nós construímos a partir dos nossos antepassados. Lá atrás foi uma fase, uma era muito rígida, onde não podia chorar, engole o choro, você não pode... Homem não chora, né? Homem não chora, né? Isso aqui é conversa de adulto, sai daqui, né? Agora não é para você. Então, a gente vai construindo muitas coisas que impactam diretamente na nossa fase adulta, né? Então, a gente é como se a gente fosse moldado, né, através dos nossos antepassados e aqui, agora segue, repete. Então, quando a gente quebra esses vínculos, quebra esses laços no sentido de crenças, a gente se torna pessoas independentes, pessoas para caminhar o nosso próprio caminho, diferente do que querem que a gente caminhe, inclusive das nossas emoções. Quando eu entendi que começa, né, por essa trajetória, o caminho ficou muito mais leve, mas nem todo mundo vai descobrir, nem todo mundo vai vivenciar, porque tem as questões das crenças limitantes. Crença limitante é tudo que a gente passa a acreditar, né, e que bloqueia, que paralisa, que impede de seguir algum caminho que a gente queira muito, mas talvez a gente nem acredite que seja possível. E isso tudo está relacionado às nossas emoções também. Que bloqueia a nossa, como você falou, a nossa prosperidade, nossa felicidade, às vezes num casamento, num relacionamento. De encontrar alguém, né? Isso que você falou dos antepassados, eu acredito muito nisso. Depois a gente começa a estudar e a gente vai chegando nisso, né? Hoje em dia está muito mais fácil a gente estudar sobre isso e a gente vai sentindo que realmente faz conexão, que faz sentido para o nosso coração. E está muito no honrar pai e mãe. O honrar pai e mãe não quer dizer que eu vou repetir os erros que eu julgo, né? Eu julgo como erros, mas porém o que não faz sentido para mim, porque a gente deixa de ser criança e passa a ser adulto. Então, a criança, sim, ela segue, né, tudo que o papai e a mamãe falam. O adulto já tem a possibilidade de mudar isso. E honrar pai e mãe é isso que você falou. É aceitar que eles fizeram o melhor que eles puderam fazer por nós. Que eles deram o melhor que eles podiam dar naquele momento. Uhum. E honrá-los é, às vezes, pedir a bênção para eles, mas que eles saibam que você vai seguir o seu caminho. Que eles nos abençoem, mas que nós vamos fazer diferente. E mesmo assim honrando a eles. Essa é uma questão que precisa ser muito olhada com muito carinho. Porque eu vejo que o honrar pai e mãe, né, que está nos mandamentos, é essa questão de pedir a bênção, mas fazer diferente, ter a maturidade, a responsabilidade de poder fazer diferente e não julgar tanto.
Porque quando a gente se coloca nesse lugar do julgamento, a nossa vida não anda. Exato. E no caso, o que eles tinham também na infância deles, no conhecimento, é bem diferente do que nós temos hoje. Né? Hoje nós temos a facilidade de buscar o conhecimento a qualquer momento. Antigamente não era assim. Alguns nem estudavam direito. Ainda mais relacionamento humano, essas coisas todas, é muito difícil ter alguém que estudasse isso uns 50 anos atrás, 30 anos atrás. Nós somos privilegiados, Somos. não é, Marcela? Porque hoje nós temos uma gama de possibilidades de conhecimento, de desenvolvimento humano tão grande, está tudo aí tão disponível, depende de nós, queremos dar o primeiro passo, né? Exato. Os nossos filhos estão mais privilegiados ainda, né? Que agora nós podemos ensinar para eles de uma forma que eles possam passar isso para frente ainda melhor ainda, né? Então, quer dizer, agora nós estamos uma humanidade, um período da humanidade do conhecimento que está acessível a todo mundo. Então, isso é muito grande. E isso que vocês disseram faz muito sentido, até pela tecnologia, né, que a gente tem hoje em mãos, que vem para agregar muito, mas que nem todo mundo utiliza da maneira ideal, né? Eu afirmo que a grande maioria não acessa. É a minoria que busca o autoconhecimento, que busca resolver as questões internas. O que você falou, Ângela, de honrar pai e mãe, esse foi o motor de partida para que eu conseguisse olhar para a minha história de uma maneira diferente, entendendo o que eu precisei passar. Quando eu falo de honrar pai e mãe, eu me emociono, porque eu precisei, nesse processo, perdoar o meu pai. E que não é fácil fazer isso. Isso não é simples. É desafiador. Muitas vezes a gente escuta, tá perdoado. Será que tá perdoado? Para perdoar, a gente não precisa estar próximo. Mas a gente precisa se livrar do que está impedindo de caminhar. E nessa trajetória, eu consegui me conectar com esse perdão, mesmo entendendo que eu nunca vi meu pai, eu não tive contato com ele. Para falar que eu não vi, teve aí um processo, né, de reconhecimento de paternidade, e que foi aí que eu vi meu pai uma vez só. Então, o Miyamoto vem disso tudo, desse reconhecimento de paternidade que eu coloquei lá no começo. Eu fui em busca de conquistar o que é meu por direito, o sobrenome dele. Eu entendendo que o sobrenome dele faz parte, ele também faz parte. E ele tá aqui, ó. Então, eu precisei entrar nesse processo de perdão para olhar de frente para tudo isso. É muito difícil fazer esse processo. Muitas vezes sozinhos a gente não consegue. Então, por isso que eu digo que a minoria vai acessar, porque é a minoria que está buscando. E é uma pena. E eu espero, desejo de todo o meu coração, ainda ver o reverso. Hoje eu já vejo o autoconhecimento em algumas escolas. Eu já vejo pessoas, adolescentes falando sobre o autoconhecimento. Então, que o autoconhecimento realmente expanda, porque é ele que faz o movimento acontecer. Um movimento que é uma ponte, né, que está conectada da espiritualidade com o autoconhecimento, com esse poder de desenvolver as nossas áreas, questões afetivas, e se conectar com o que realmente faz a diferença e que importa. Antes desse processo todo, a gente se conecta com o que não importa, o que não é relevante. Como eu fiz muitas vezes. Emocionante isso aí. Realmente muito forte quando você pontua que realmente isso fez essa diferença. Buscar o perdão, buscar essa ressignificação, e aí você conseguiu caminhar. Isso é muito, muito bonito, impactante para todos nós que estamos vendo. Certamente muitas pessoas estão conectando também a sua história, a história de cada um de nós. E é isso que move
a cada momento, o nosso podcast, essa fé que ilumina também as sombras da nossa vida, da nossa história, para que possamos jogar luz naquele ponto, e aí, iluminando isso, a gente consegue perdoar, buscar o perdão. Às vezes não é só, como você falou, eu te perdoo, mas só que muita gente fala, eu perdoo, mas não esqueço. Então, não perdoou, né? Então, isso é uma coisa diferente. O perdoar é passar pela peneira e realmente não deixar nada ali. O não esquecer talvez seja que ainda dói. A questão assim, é você falar, às vezes vem emoção, mas não é com aquele peso, daquela dor, daquela angústia que às vezes uma lembrança traz. Então, às vezes uma lembrança ela vem como uma superação. E aí a gente chora de felicidade por ter superado aquela situação, que aquilo já não me faz tão mal, aquilo já não me angustia. Foi uma nova fase, foi um ciclo da minha vida. Eu vou lembrar daquilo, mas aquilo também não me faz mal mais. Mas não é uma lembrança que dói mais. Porque às vezes a gente fala que esquecer. Não vai esquecer, porque ninguém tem amnésia, não vai, né? Mas vai lembrar daquilo e aquilo como uma parte importante de mim, porque faz parte de mim, faz parte da minha história, então é importante sim. É muito importante. Então, acho que a gente vai indo para o final, né, da Malta. Porque... um bate-papo muito, muito bom. Muito gostoso. Você falou muito mais do que a gente. É isso aí mesmo, é essa conexão, que você veio trazer um assunto muito forte para nós hoje, do autoconhecimento, da sua história como terapeuta, e buscando esse desenvolvimento humano. E buscando sempre na palavra de Deus, a sabedoria divina que perpassa e que nos conduz a esse conhecimento. Muito obrigado a sua presença, obrigado ao Vinícius na sonoplastia, ao Leandro que nos impulsiona e Amanda, né? nos impulsionou essa trajetória, esse nosso canal, graças ao Leandro, senão eu não estaria aqui, né? É verdade. E muitas outras pessoas que estão nos apoiando e nos incentivando que a gente faça mais alguns podcasts para a frente. É verdade. Antes da gente, eu vou pedir para você fazer uma consideração final, mandar uma mensagem para quem está assistindo. Mas antes disso, vou pedir para o pessoal que está assistindo a gente, lembrar a gente, compartilha, que, nossa, a história da Marcela é muito linda. Eu tenho certeza no meu coração que vai ajudar algumas pessoas aí, outras pessoas que podem estar passando pela mesma situação dela. Outra coisa, né, ativa lá o sininho, né, porque lá no sininho, quando tiver podcast novo, e tem outros aí já pela frente, que aí você vai ser lembrado aí pelo YouTube, tá bom? E se inscreve no canal, que quanto mais inscrições, mais pessoas vão ser, né, impactadas, mais pessoas vão receber, né, esse conteúdo. Então, assim, minha gratidão, né, da Luz de Cristo, Velas por Tudo, nossos colaboradores, né, os membros da nossa equipe, todo mundo que colabora para que esse canal exista. Então, assim, estamos muito felizes. E para finalizar, vou pedir a Marcela que faça as considerações finais dela, com o nosso agradecimento pela sua presença, que foi maravilhosa aqui, viu? Pode falar, Marcela. Eu que sou grata, é uma honra estar aqui, fazendo parte desse projeto, que esse projeto traga realmente muita luz, que ilumine muitas pessoas. Eu acredito que tudo que a gente coloca amor, que a gente coloca foco, energia no que a gente está fazendo, a energia nada mais é do que o empenho, a dedicação, tende a se tornar algo positivo, a agregar para a vida e para o mundo. Então eu gosto até de uma frase, deixa eu pegar aqui, posso? Pode, claro, o tempo é seu. Quem doa a vida não perde, mas ganha. Então, aqui é uma doação, né? A gente está aqui para servir. E quando eu falo sobre o autoconhecimento, que conecta, desconecta também quando necessário, a gente se desconecta de coisas que não são agradáveis, que não nos fazem bem, também imaginar que você pode ser livre a partir do momento que você toma uma decisão.
Então, para aqueles que realmente querem se libertar das suas amarras emocionais, que procurem, busquem essa ajuda, né? Busquem pelo autoconhecimento, porque é ele que movimenta, é ele que eleva, é ele que faz com que você se torne uma pessoa melhor, leve, feliz. Eu me tornei uma pessoa feliz depois de tudo isso. A minha emoção aqui foi muito positiva, porque eu consegui... Hoje eu digo que eu sou o meu maior case de sucesso, né? De tudo que eu passei, que foi assim de forma resumida aqui, mas que graças a Deus, né, que sempre foi me atraindo, como eu disse, e que vocês aí de casa se permitam, né, a vivenciar essa experiência divina e que possam também se conectar com essa ferramenta que Deus proporciona para nós, né, de se conhecer verdadeiramente para se tornar pessoas prósperas, abundantes em todas as áreas da vida. Muito obrigado. É isso aí. E aí deixa o seu... Seu contato para que as também. pessoas entrem em contato com você. Você atende aqui em Americana? Atendo em Americana, no bairro Fresarim. Meu Instagram, Marcela Miyamoto, autoconhecimento. O que mais? A gente coloca também embaixo aí também. Sim, coloca aqui embaixo. Nos Podem me comentários seguir, também. serão muito bem-vindos. Ah, legal. Vou chamar a sua assistente aqui. Vem cá, vamos dar tchau aqui pro pessoal. Como é que eu apresento ela aí rapidinho? Vem, Leandro, vem cá, Leandro. Quero vocês todos aqui hoje pra gente dar tchau. Vai lá. Eu vou ficar aqui ao lado Olha da aqui. Marcela. Ah, gente, como é que é o nome? Se apresenta, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Mayra. Eu tô aqui acompanhando essa jornada aqui com o pessoal. Tá sendo muito legal. Todo esse aprendizado, né? Eu chamei o Leandro porque a Marcela é amiga do Leandro e foi uma sugestão dele. A gente ficou muito feliz, foi uma bênção mesmo esse podcast de hoje. Obrigada, Violei. Fala alguma coisa? Mais uma vez, obrigado a vocês aí. Valeu pelo convite, ter aceito o convite, né, Mar? Sabia que ia ser emocionante. Nós ali no bastidor também ia ser emocionante. Assistam, acompanhem, compartilhem aí. Parabéns pelo podcast. Valeu, foi muito bem. Valeu. Tchau, Agradeço. gente.